podemos estudar a palavra de Deus e nela então refletir. O mais importante é que a palavra de Deus é a verdade, e a verdade fala de um personagem que também é a verdade. Ali, João, no capítulo 14, verso 6, diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos entender que quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando a sua palavra, que é a verdade, mas também nós estamos estudando e conhecendo a Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a, junto comigo, meditar no que está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. No verso 13 continua dizendo: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 28, verso 13, parece que tem um complemento do que Isaías está mencionando. E aqui diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querumbim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Sabe, amados, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, mas também diz sobre o inimigo de nossas vidas. Aqui nós encontramos, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, falando acerca de um querubim da guarda ungido, ou seja, alguém especial, alguém que era perfeito e que, lamentavelmente, é um mistério para todos nós, começou a ter um sentimento de grandeza, de inveja, desejou ser igual a Deus. E se não bastasse o seu desejo, começou agora a disseminar fofocas, injúrias acerca de Deus, dizendo que ele era injusto, que se não obedecesse, seriam então destruídos. Sabe, amados, nós não sabemos como se procedeu e se deu. Apenas a palavra de Deus diz que ele teve um sentimento e o desejo de ser Deus. E então ele foi expulso do céu. Juntamente com ele a terça parte da hoste angelical. Sabe, amados, no céu ele era responsável, entre outras coisas, por reger a hoste angelical. Ele trabalhava com música, ele entende de música, mas ele foi expulso. E quando foi expulso, nós sabemos, não pelo tempo, porque são tempos eternos, não havia contagem como há nos nossos dias, nos nossos tempos, mas ele veio e ele então tentou a Eva. E o mais impressionante é que, se a gente for analisar a maneira como ele fez, primeiro, ele não se apresentou da maneira como realmente ele é. Ele simplesmente utilizou um animal, a serpente. E então ele foi e levou Eva a também desejar ser Deus. Por quê? Porque na conversa ele começou a instigar. O que foi que Deus disse? E ela disse: no dia que comer, certamente morreria. E ele então disse: certamente você não vai morrer, porque como Deus serás conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o ser humano pecador, ele constantemente é levado pelas filosofias, por tantas vãs doutrinas por aí, a querer também ser Deus. Ou seja, quando nós nos tornamos prepotentes, egoístas, presunçosos, nós estamos tomando ou querendo tomar o lugar de Deus. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem assim: eu quero, eu posso, eu faço. Mas muitas vezes, queridos, nós não podemos. Porque nem mesmo controlar a nossa própria existência nós podemos, nós dependemos de Deus. Uma outra coisa que existe é pessoas não crendo na palavra de Deus. E daí vem aquela filosofia de que existe o
criacionismo, que é aquilo que nós cremos biblicamente, e o evolucionismo, que é a ciência tentando provar todas as coisas. E quando ela não comprova, então fica por isso mesmo. Amados, nós temos hoje um inimigo. E esse inimigo não é como pintavam ou dizem quando a gente é criança, que tem 2 chifres, que tem um rabinho, que tem um tridente, que é vermelho, que vive num lugar de chamas, atormentando as pessoas. Não é. Ele, a palavra de Deus diz que é um querubim. E esse querubim era portador de luz. E então se tornou adversário, por isso que passou a ser chamado diabo, Satanás, serpente, porque ele é adversário de Deus, e todos que são cristãos, seguidores de Cristo, passam a também ter inimizade com ele. É por isso que ele tenta a nos destruir. Sabe, amados, o diabo ele é tão sagaz que ele começa pelo desejo de querer ser Deus, a imitar a Deus. E uma das coisas que ele quer é justamente adoração para si. Pense direitinho. Quando nós estamos louvando a Deus, nós precisamos entender a letra e a melodia para que realmente exalte não a homens, mas a Deus. Quando nós encontramos músicas hoje, que nós chamamos de músicas do mundo, deste mundo, porque este mundo passou a ser trevas e o diabo passou a ser chamado o príncipe das trevas, então ele utiliza músicas que exaltam a homens, ou que nada mais nada menos degride a imagem do homem e da mulher. É o que nós temos visto por aí. Por exemplo, existe uma música que é bem clara, falando acerca do próprio Satanás. Quando Ivete Sangalo lançou aquela música chamada Sorte Grande. Ou seja, ali naquela melodia, ou naquela música, naquela letra, é dito o seguinte, que a minha sorte grande foi você ter caído do céu. Ou seja, quem caiu do céu foi esse arcanjo que se tornou adversário, se tornou diabo. E ela continua dizendo como é lindo o seu sorriso, o brilho dos seus olhos. Ou seja, demonstrando tudo que tanto Isaías quanto Ezequiel fala da Bíblia a respeito dele. E muitas pessoas saem cantando essas músicas pensando, nós temos que ser felizes, temos essa liberdade. Só que muitas pessoas estão aprisionados por conta do pecado, pensando que estão libertos. A verdadeira liberdade se dá quando nós conhecemos a Cristo e passamos a obedecê-lo, passamos a seguir a Ele, sendo obediente aos seus mandamentos, preceitos e estatutos, amigos. Portanto, não se deixe ser enganado. Existe sim o inimigo, existe alguém que está sempre nos tentando a fazer o que é mal, tentando a nos levar a querer ser Deus. Mas se nós buscarmos estudar a palavra da verdade, estudar acerca de Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo que se entregou por mim e por você, Ele nos dará o poder necessário para sermos mais que vencedores, para sermos obedientes, para podermos nos preparar para o encontro de quando Ele voltar, recebermos a graça de termos um corpo glorificado, não mais com manchas de pecado, não mais com desejo de sermos desobedientes ou fazer o que é negativo ou mal. Portanto, amigos, busque o Senhor enquanto se pode achar. Faça a sua vontade e fique atento, como o próprio apóstolo Paulo diz, vigiai e orai sem cessar. E Pedro diz, lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, que o diabo está ao nosso redor como um leão, rugindo e bramando, querendo nos devorar. Tome cuidado. A única maneira de você não ser destruído pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, é estar com Jesus, porque Ele nos reveste com a sua armadura de justiça e nenhum mal sobrevirá a cada um de nós. Pense nisso e que você busque ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Que Deus te abençoe.